Queridos amigos, o nosso encontro, ele se desenvolverá da seguinte forma, metodologicamente. Teremos uma abordagem inicial para fixar algumas reflexões à guisa de introdução a uma segunda parte. Essa primeira parte, ela será definida por alguns conceitos que vamos tentar compartilhar com os nossos companheiros e amigos, e em seguida haveremos de penetrar em questões mais práticas e tentar examinar algumas questões que significam para nós os desafios de lidar no cotidiano da vida. Portanto, teremos um momento de perguntas e respostas. Conflito é uma palavra que só o nome já nos distancia, já nos incomoda de algum modo. Ninguém gosta de conflito. Quando olhamos para o mundo e visualizamos o que se estabelece hoje no âmbito da beligerância humana, quando identificamos a multiplicidades de guerras que se multiplicam num planeta, que, vivenciando os conflitos internacionais de povos, de etnias, conflitos que se colocam no âmbito da religiosidade, notadamente quando se trata dos fundamentalistas religiosos, conflitos que se colocam no nível social, traduzindo o embate entre classes sociais, conflitos que no nível mais próximo da nossa realidade, considerando que todos os conflitos nos afetam, porque o mundo é um grande globo com as interações múltiplas, à guisa de um grande sistema, cuja um evento, à distância, nos alcança no hemisfério oposto. Há, entretanto, conflitos que geograficamente se situam mais próximos e que também refletem a nossa dificuldade em poder lidar e o desafio de ter que lidar com questões dessa qualidade, quais os sequestros relâmpagos, quais os meninos, as crianças e os jovens, adolescentes que caminham nas ruas em grupo ou solitariamente, às vezes ameaçando com pequenos assaltos, conflitos que estão mais próximos de nós, que falam-nos de um trânsito caótico, congestionado, das relações com aquilo que deveria ser o guardião da sociedade, que são os policiais, que às vezes nos metem medo. Conflitos que estão ainda mais próximos, que estão nos nossos condomínios, que estão no prédio, com vizinho de porta. E conflitos que chegam ainda mais próximos do ponto de vista da localização física, que estão no circuito doméstico, nas nossas relações intrafamiliares. Até que conseguimos observar e focar alguns conflitos que se passam intrinsecamente dentro da nossa própria realidade pessoal. São os conflitos intrapessoais. Olhando do macro, das torres gêmeas, até as nossas dores pessoais, nós vamos identificar que o conflito, ele faz parte de uma realidade mundializada, de uma realidade pessoal, grupal, intergrupal, organizacional, nacional
internacional. Para não falar de alguns conflitos que se levantam dentro dessa perspectiva que não vamos examinar, entre seres que advêm de outros planetas, os OVNIs, que alguns ficam fissurados nesses conflitos e também se recolhem em determinadas datas, ou então buscam elucidar e explicitar. Percebam que o conflito ele vai desde o nível micro até o nível cósmico. Portanto, é justo que possamos olhar para essa matéria. Ela está aí. Não adianta tentarmos dizer que ela não existe. Ela está posta. No entanto, essa matéria, ela não nos é, inicialmente, pelo menos, confortável. Por isso, nós poderíamos levantar esse questionamento aí para vocês. O primeiro, por favor. Essa lâmina para nos ajudar a pensar. O conflito é um bem ou é um mal? Surgiu um conflito aqui. Essa bicha não funciona. Às vezes o conflito ele se manifesta assim, nessa realidade comportamental. O negócio não funciona, o povo joga o copo na parede, joga o controle remoto, remotamente próximo, ou seja, joga bem para longe, falhou. É isso mesmo. Como lidar com um conflito dessa ordem? Eu vou optar por pedir a ajuda de vocês. Segue nos outros, por favor. Não, essa mesma, por favor. Pode mostrar todo a lâmina. Então poderíamos olhar assim. O conflito é um bem ou um mal? Ele é positivo ou é negativo? Ele é construtivo ou destrutivo? Quem não gosta de conflito, naturalmente, que deverá estar se respondendo, é uma coisa horrível. Se eu perguntar assim para você, dor é bom ou é ruim? Querem que eu explicite melhor? Dor de dente. Logo uma dorzinha legal, né? É bom ou é ruim ter uma dor de dente? É construtivo ou é destrutivo? A convivência com uma pessoa difícil em casa é positivo ou é negativo? É bom ou é mal? São questões que nos desafiam naturalmente. A nossa tendência inicialmente é logo tentar catalogar como o conflito sendo indesejável. E assim nós funcionamos. Face à realidade do conflito. A gente sabe que ele existe. Como a gente não pode, de modo algum, negá-lo, então o que é que a gente faz? A gente lida com o conflito numa tentativa, como não se pode destruí-lo, a gente utiliza alguns expedientes para lidar com ele, que não significa uma postura positiva, adequada, resolutiva, que gere crescimento, que é uma postura muito comum. A gente assume uma posição de conformismo. O conformismo é um comportamento que sugere uma atitude acomodatícia. É aquele jeito que você diz assim, não tem jeito. E aí você acomoda. Aceita o conflito e ganha uma relação com o conflito de conformismo. Eu, por exemplo, não posso me conformar. Vou querer usar
essa minha caneta e eu já sei que alguém vai usar uma bateria nova para alimentar essa caneta. Mas eu poderia me conformar. Poderia, por exemplo, ir à luz e dizer, olha gente, não tem jeito, não tem luz, não tem microfone, então vamos adiar o nosso encontro. Isso é um conformismo. O conformismo, ele é uma atitude que nos leva a um processo de acomodação tácita, sem lidar com o desafio proposto pelo conflito. Essa é uma das nossas posturas habituais. A segunda forma de lidar com o conflito é quando você, ao invés de assumir essa posição de acomodação, você assume uma posição mais dinâmica. Você se conforma com o conflito. É uma posição que nós chamaríamos aí de conformação. A conformação com o conflito é uma atitude na qual você se ajusta ao conflito procurando buscar uma ecologia mínima. Como não tem jeito, você não só se acomoda, mas se acomoda procurando uma zona menos desconfortável. E aí você convive com o conflito, mas numa posição que te gere menos sofrimento. No conformismo, tu te acomoda e fica sofrendo. Você não tem jeito mesmo, eu tenho que sofrer. Na conformação, você diz assim, a dor de dente, ela dói, mas quem sabe se tomar um analgésico não vai ficar bom. Aí você pega e toma um analgésico. E toma um analgésico de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, depois de 6 em 6, depois de 4 em 4, porque a dor já não está mais passando. Isso é uma conformação. Já fazem um mês que tu estás com dor de dente e tu está tomando analgésico, tomando analgésico, tomando analgésico. Você está resolvendo o problema? Não está. Está numa atitude de resolução criativa? Tão pouco. Você assume um comportamento de conformismo, simplesmente deixando doer, porque a dor é bom? Não. Você está numa possibilidade de acomodação um pouquinho mais dinâmica. Você se conforma à dor utilizando um paliativo. Esse paliativo te dá um jeito de funcionamento em que tu nem avanças e também tu não ficas no ponto inicial de dor que tu te encontravas, face à provocação do conflito. Tu encontras um jeito de anestesiar, tu encontras um modo de reduzir um pouco a dor, mas tu não eliminas a dor. Essa é uma posição habitualmente vista por todos nós, não só lidando com dores físicas, nas quais nós encontramos alternativas que não resolvem o problema, que nos remetem a uma posição mais confortável, utilizando-se de alguns expedientes que nos trazem a postura da paliação do problema. Ou seja, de você retarda a resolução do problema, reduzindo apenas a dor. É bem um analgésico para uma dor que vem, toma analgésico, ela vai. Aí quando passa o efeito do analgésico, ela volta. É como quem tem dor de coluna. Você tem uma dor de coluna, assume uma posição, faz um repouso, melhorou e pronto. Já está resolvido, fez um repouso, melhorou. Ou então se reduziu a dor em 80%, 90%. Aí você volta à carga. Um mês depois, dor de novo. Aí você já tomou um analgésico, faz o repouso. Então você vai lidando, se conformando com a dor. Esse processo da conformação é uma dinâmica no qual você interage com a dor sem encará-la de frente, sem partir para o terceiro item, que é a resolução criativa do conflito, que embute um trato da dor dentro de uma expectativa de resolução definitiva com crescimento. Então, quando nós estamos lidando com dor, nós podemos ter, genericamente, apenas para efeito didática, essas três posições, que são a posição do conformismo, da conformação ou da resolução criativa.
A que dores eu me refiro? Eu me refiro à tua dor de dente, mas à tua dor da relação conjugal, da relação com um filho problematizado que tu assumes uma dessas 3 posições, a dor com o síndico do prédio, a dor com o vizinho do lado, do condomínio, a dor com o problema social da tua cidade, a dor com a obsessão que surge no circuito da parentela, a dor que surge no Senado, convocando você a pensar naquele deputado que você votou nele, e ele está lá envolvido no mensalão, ou no mensalinho, ou numa outra posição similar, ou a dor que envolve Laurita, lá nos Estados Unidos, e que parece que para ti não tem nenhum problema, não é verdade? Quando acontece uma tragédia, ela nos afeta a todos, como uma pedra que é lançada no leito de um lago, as suas ondas, elas vão repicando até a extremidade do lago, ela alcança o lago inteiro. É natural que o impacto primeiro é onde a pedra cai. No entanto, nenhuma parte do lago fica isento das consequências. Logo, é importante que avaliemos qual das 3 posições tem sido feito a nossa vida. Que escolhas temos tido para lidar com o conflito nessas diferentes dimensões? Próximo. Aí está uma posição, agora detalhando um pouco mais esse jeito, né, com que a gente lida com o conflito. Nós temos aí algumas posições. A primeira é a mais imatura, é evitar. O problema existe e eu nego a existência do problema. O conflito está posto e eu faço de conta que não está. Isso é visto habitualmente quando nós observamos, por exemplo, uma mulher tocando no seu seio e ela sente um caroço. Ela diz, não é, isso é menstruação. Lá no outro mês de novo, passa-se os dias pós-menstruação, está lá o caroço. Ela diz, isso não é nada. Ela está o quê? Evitando lidar com o conflito. Você está com uma gastura, vai para uma churrascaria e come o boi inteiro. Se você se sente mal, você já sabe qual foi o resultado da tragédia, a consequência, a causa, e tem condições de lidar com esse tipo de conflito. Mas se você está na frugalidade e está sentindo má digestão, ressurge um refluxo gastroesofágico até a boca, uma gastura, uma dor insistente. Se você alimenta-se a 1h da tarde e às 4 ainda está com a refeição posta, sentindo uma plenitude gástrica, e ainda assim você diz, isso não é nada, é a velhice, e você tem apenas 50 anos, você está evitando olhar para o conflito, está tentando tapear a realidade, negando-se a fazer uma investigação do que é que está acontecendo dentro do teu estômago. Muitos de nós fazemos assim, metemos a cabeça no buraco e diz, não existe. O centro espírita está com uma frequência decadente. O grupo de estudo sistematizado, os seus membros estão se evadindo. As crianças não querem mais vir à evangelização infantil. Surge na diretoria, habitualmente, o distanciamento de um membro que não comparece às reuniões regulares. E a gente assume uma posição, isso é assim mesmo, a vida é assim. E negamos-nos a examinar a questão. Ficamos nesta posição. Isso é uma resolução criativa. Eu trato de um assunto e trago um conflito, exemplificando, né? Foi proposital isso, eu acho, do meu guia. E aí se resolveu. Olha como resolveu.
Mas ninguém se acomoda. Aí veio uma de ouro e ó, é assim. Você só obtém luz se você supera o conflito. Conflito, ele é fonte geradora de luz e não de sombra. Se você, não obstante, não sabe lidar com ele, ele gera treva. No nódulo da mama cancerígeno, na úlcera gastroduodenal, ameaçadora às vezes de rompimento, e em todas as instâncias onde esse conflito se manifeste, que você evite olhar para ele. A evitação, dizer que ele não existe, colocar a cabeça no buraco, dizendo não, nada existe numa postura da topeira, é uma atitude das mais imaturas que nós assumimos. Mas veja, você está tonta, por que você não faz o exame de sangue para ver como é que está o seu colesterol? Você não quer saber do seu colesterol, você evita, disse não, isso é uma influência espiritual. E olha o prato, é uma influência espiritual que entra pelo estômago, você come gordura, a massa, os triglicerídeos estão para além dos horizontes da normalidade. O colesterol, ele já não sabe onde ele se fixa, em todas as artérias, ele está atracado em todas as artérias. Daqui a 10 anos ele vai dizer que ele está colapsado numa artéria, por exemplo, coronariana, levando você a ter um infarto do miocárdio, e você vai dizer, mas meu Deus, o que foi que eu fiz na outra encarnação? Foram 10 anos comendo gordura e deitado na cama, ou sentado na poltrona, só com controle remoto, nem levantar para mexer, sem nenhuma atividade física. E às vezes, com um cigarrinho à mão, né? Não, é pouco, eu não chego nem a uma carteira por dia. Esses ingredientes, eles vão se somando, 10 anos depois, 15, um pouco mais, um pouco menos, você detém as consequências de uma ação, efetivamente, dessa existência, que não tem nada a ver com uma outra experiência reencarnatória, e você faz um infarto fulminante do miocárdio. Sai do corpo numa condição fantástica, porque evitou olhar para as suas dificuldades. Se você é teimoso em evitar, você sai do corpo e evita identificar que você desencarnou. Tão fixado que é. Quando nós lidamos com conflito imaturamente, a gente desencarna e continua negando os conflitos. Eu certa vez atendi um espírito que perturbava um companheiro nosso de trabalho, e então no diálogo lá pelas tantas com ele, eu via que nada sensibilizava, e eu insistia com ele, procurando usar um argumento, outro, nada. Falava das farras, dizia assim, puxa, tu já vês como ficou o teu corpo? E ele dizia, ficou destruído, completamente destruído, mas isso não sensibilizava. A tua família, a minha família se destroçou toda, mas ele não sensibilizava, ele só concordava comigo. Aí eu fui me atacando com ele, sabe, eu tenho que sensibilizar esse espírito. Aí eu pensei, eu vou dizer que ele morreu, para ver o que é que vai acontecer com ele, porque ele estava numa evitação de olhar para o conflito, que era uma decadência profunda. E eu lá pelas tantas disse para ele, você sabe que você já morreu? Ele disse, o quê? Aí eu percebi que tinha sido muito forte. Aí eu disse, Aí ele disse, eu já morri? E aí eu recuei um pouco, disse, morreu não? Achando que tinha aplicado uma dose muito forte, recuei um pouco, disse, morreu você não morreu, por quê? Se você tivesse morrido, você não estava falando comigo. Eu disse, então, eu morri ou não morri? Aí me colocou numa posição de sinuca, de bico, né? E eu saí jogando com a minha palavra, tentando sondar o terreno. E ele então disse assim, tu queres dizer que eu já bati as botas, que eu já fiquei deitado no caixão com aquele crepe, aí eu já estava para lá das cucuias, subi nas tamancas e disse, você morreu mesmo, já foi para debaixo da terra. Aí fui assim numa postura agressiva, propositada, para ver se... Aí ele disse, tu queres dizer que eu sou uma alma penada? Vocês acham que ele acordou? Continuou evitando, apenas surpreso com aquela revelação, que para ele não fazia muita diferença.
fato é que o diálogo transcorreu e lá pelas tantas eu consegui uma fresta para penetrar naquele coração que o sensibilizou. Foi quando ele entendeu que o amigo de farra que ele perseguia no grupo espírita, que se vinculava ao centro espírita, não cedia às suas influências, não é porque ainda estivesse envolvido em contrabando, naquela época, o contrabando, é que ele tinha reencarnado. Ele estava numa outra posição, de que o nome que ele tinha diferente, ele não tinha mudado de nome fugindo das autoridades policiais, de que ele tinha outro nome porque ele tinha renascido. Então, isso o chocou, porque ele estava duvidando, ele foi capaz de questionar a fidelidade da amizade. Então ele ajuizou precariamente o amigo. Ele estava envolvido num sistema de profundo mágoa, ressentimento, resvalando mesmo para uma posição mais agressiva de ódio, porque achou que aquele amigo estava se distanciando dele, mas quando ele identificou que o amigo não estava, porque estava já noutra, ele que estava atrapalhado, esse foi o momento em que ele começou a acordar para essa realidade. E aí, ele sensibilizou literalmente, ele se emocionou. E aí nós fomos então clareando as ideias, fomos ajudando, e ele foi saindo da evitação. Mas o mais interessante desse fato é que no final do encontro, quando eu convidei ele para que nós pudéssemos orar, que nós tínhamos conseguido esclarecer tantas questões naquele momento, e ele estava aceitando ajuda, e eu comecei então a orar em nosso nome, meu e o dele, e estava levando a prece, e ele a meia voz dizia: puxa, quem diria, eu alma penada, eu fazendo a prece e ele balbuciando isso. Ele ficou surpreso com que ele estava alma penada, mas isso não gerou nenhum conflito. A evitação, ela faz com que atemporalmente a gente continue negando o problema. Nós não gostamos de uma coisa que nos é incômodo, no entretanto, a gente não assume que não gosta. O seu filho namora com alguém que você não suporta, mas você evita reconhecer isso, pelo menos para você. Eu não estou dizendo que você tenha que chegar com ele e dizer: essa mulher não presta. E chegar com ela: olha, desgraçada, eu não te suporto. Não é isso. É você negar para você que você não suporta. Aí chega o teu parceiro e diz assim: meu bem, você tem alguma coisa contra a Maria? Ele disse: não, meu bem, eu adoro ela. Quer dizer, você não suporta ela. E não suporta ela e não suporta todas as outras namoradas, porque você quer que o seu filho não case. E você não sabe e não reconhece isso, porque você não aprofunda e evita fazer uma avaliação mais adequada disso. Ninguém presta, mas você não explicita, mas todo mundo vê que você não fica aceitando, você não faz uma posição de aceitação das namoradas. A tua reação é uma reação sempre hostil, que todo mundo vê, está na cara, mas tu não admites para ti. Por quê? Porque tu evitas fazer contato com esse conteúdo conflitivo teu, que se reflete na relação com os outros. Isso é evitação. E por que tu não fazes isso? Porque dói muito você admitir aquela realidade do caroço do seio, de que você faz tudo para o seu filho não namorar, porque você não quer que ele case, ou a sua filha, porque você não quer assumir claramente aquela realidade. Você evita a dor. Numa linguagem bem popular, você joga para debaixo do tapete. Mas de tanto jogar para debaixo do tapete, o que acontece? Transborda. Aquilo que eu nego, apenas eu adio. Não deixa de existir pelo fato de eu não negar. O caroço do seio não se desfaz. A relação com a Maria não vai se dissolver no conflito, porque ela só se dissolve quando eu faço contato com o conteúdo de animosidade que está dentro de mim. Aí eu posso trabalhar isso. Enquanto eu digo enquanto eu não assumo, eu vivo uma postura que é identificada pelos outros. É identificada porque o nosso inconsciente, ele nos trai. Eu lembro de uma experiência que eu vivi aqui no Paraná, muito curiosa, em Curitiba. Eu e mais 2 amigos estávamos entrando num elevador, e nós 3 não temos muita simpatia e familiaridade com cães, com cachorro. Então entrou nós 3, e tinha uma senhora com um cãozinho no braço. Eu entrei, e os 3
querendo disfarçar essa realidade, evitar explicitar isso, eu entrei e fiquei no lado oposto do elevador, bem distante, quase que colado, como se estivesse sendo ameaçado por qualquer coisa. A outro companheiro entrou e foi diante do cachorro e fez assim, bilu, 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 uma coisa assim patética, não tinha nada a ver aquilo, uma coisa absurda, bilu, 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 quer dizer, uma coisa que não fazia sentido, nós não conhecíamos a pessoa, o cachorro nada, aquele não suporta cachorro. E a outra entrou numa posição também reticente, sorriu para a senhora e disse assim, ele morre. Ela ia perguntar, ele morde, ele morre. É o ato falho. O ato falho faz você dizer uma coisa que está dentro de você, mas que você evita reconhecer. É isso que faz você cumprimentar uma pessoa que está chegando e dizer assim, até logo, que você não gosta. Mas por que você diz até logo para uma pessoa que está chegando e que você não gosta? Mas você evita às vezes, até para você mesmo, ou pelo menos fundamentalmente para você, admitir que você não gosta. Aí você assume essa posição, essa postura. É o que faz você diante de um velório e cumprimentar a viúva ou o viúvo e dizer parabéns, em vez de dar pêsames. A palavra de ordem é pêsames, é um momento de luta e dor. Mas dentro de você, olha essa desgraçada, foi embora e deixou o infeliz livre. Ou então, puxa, que bom que ela está liberta daquele homem malvado, cruel. Aí você vai, faz uma cara mais ou menos de sofrimento e diz parabéns. E dá um sorriso assim, meio monalisiano, né? Meio lá, meio que você não sabe o que significa. Essa é as traições do nosso ser. Não se enganem, gestualmente, oralmente, nós nos traímos, porque a realidade está dentro de nós. Não adianta esconder embaixo do tapete. Brota como um ato falho, como um gesto que não está coerente com aquilo que eu estou dizendo ou fazendo. Então, essa é a forma mais precária de lidar com o conflito. Evitar. Evitar. Vocês lembram dos conflitos que vocês estão evitando? Lembram? Se lembram, vocês não estão evitando, vocês identificaram. E se vocês lembram, porque quem evita não identifica. Evitar o conflito e reconhecer o conflito já vai para uma postura que nos remete a outras posições. Eu identifico o conflito e reajo com a presença do conflito. Se na primeira posição eu nego o conflito, jogo para debaixo do tapete e não reconheço esse conflito conscientemente, ou se reconheço, eu evito tocar nele, eu evito falar nele, porque na primeira posição, o evitar, eu tenho duas formas de lidar. Uma, eu não sei que estou evitando, que é os exemplos que eu estou citando, e outros que eu sei que tem o caroço, mas evito fazer contato com o conteúdo. Ou seja, conscientemente eu evito. Aquele dos pêsames, às vezes eu nem sei que estou tendo aquela postura, o porquê eu dei parabéns. Quer dizer, está no meu inconsciente, não está claro para mim de que aquela pessoa que faleceu, para mim, eu me senti absolutamente feliz, porque o cônjuge vai ficar mais livre daquela pessoa. Às vezes não está claro para mim. Então, eu evito lidar com esse conflito, porque conscientemente eu ainda não acessei. Mas às vezes eu já acessei. Tenho consciência dele, ou seja, já chegou no meu consciente, mas eu nego fazer contato. Eu não quero lidar. Está doendo sim, mas não quero saber. A coluna está torta, dói, mas eu nego procurar um médico. Eu evito aprofundar, porque eu não quero saber qual é a causa. Essas duas posturas de evitação, consciente ou inconscientemente, elas são diferentes da posição da repressão. A repressão é uma atitude através da qual eu tento eliminar o conflito apenas castrando, como eu faço com um filho que apresenta um conflito, utilizando o mecanismo da repressão. Eu agrido. Eu digo, se você novamente fizer isso, você vai levar uma surra. Isso é repressão de conflito. É pseudo-educação. A repressão é uma atitude autoritarista, é uma posição
que remete você a castrar o conflito e a não a resolver o conflito. Você coloca a tropa policial e faz com que os manifestantes se afastem. Isso é repressão do conflito, isso não é resolução. Nós fazemos isso habitualmente. Reprimimos o conflito e aí vem as tomadas de posição quando você, por exemplo, com relação ao seu corpo, toma os analgésicos, toma os anti-inflamatórios. Você todo mês tem uma inflamação e todo mês você toma um analgésico, mas você não aprofunda para avaliar as causas. Isso é um comportamento que está posto na repressão do conflito. Você reprime os efeitos, mas não remonta as causas. O relacionamento conjugal, aqui e acolá, você entra em crise. Aí o que é que você faz? Reprime a crise fazendo as pazes, mas não lida com o problema, não aprofunda o problema. Então você está resolvendo? Não. Você está reprimindo a crise. Brigou quando saiu de casa, brigado com a parceira, por exemplo. Quando volta, você traz uma torta de chocolate, uma torta alemã. E coloca a torta alemã no centro da mesa. Ela vem, adora a torta alemã. Aí diz, ele está querendo pedir desculpas. Aí vai, parte a torta alemã, tira um pedaço para ela, tira um pedaço para ele e leva para eles. Meu bem, você quer torta alemã? Quer dizer, ele nem disse para ela, meu bem, eu trouxe essa torta alemã por conta disso ou por conta daquilo. Ou então, meu bem, vamos conversar, eu trouxe até uma torta alemã para a gente, em torno dela, conversar sobre a nossa encrenca. Não. Ele traz, pediu desculpa, ela aceita a desculpa dando um pedaço da torta alemã para ele. Resolveu o problema? Não. Reprimiu. O que vai acontecer com aquele conflito? Ele vai surgir uma semana depois, um mês depois, porque não foi resolvido o problema. A repressão do conflito está aí. O garoto trouxe nota vermelha, aí o que é que você faz? Larga o chinelo, faz alguns cortes nele, resolveu o problema, diz, meu filho, muito bem, você trouxe nota vermelha, né? Então está cortado isso, aquilo outro. Resolveu? Não resolveu. Você usou o mecanismo repressivo, chamou e fez um sermão, assumiu algumas posições assim, de alguns cortes, mas você foi às causas do problema. Por que ele tirou nota vermelha? Aonde é que ele está sentado? Como é que está o comportamento dele na escola? Ele está tendo dificuldade de enxergar no quadro? Ele tem estudado em casa? Ele está deprimido? O que é que está acontecendo para ele ter tirado nota baixa? Você quando lida com um problema desse, ou você evita falar, ele trouxe a nota vermelha, você não quer saber do problema, passa para o parceiro ou para a parceira, isso é com você, isso é evitação de resolução de problema. Você não quer lidar com o problema, não, resolva você, que eu não quero nem esquentar a cabeça, evitando o problema. Ou então, você assume uma postura dessa, que não é a evitação, mas é a repressão que vai fazer o teu filho provavelmente trazer notas vermelhas. Um pouco mais, um pouco menos, as notas vão melhorar mais ou menos, mas você está reprimindo. Essa é a forma como muitas vezes nós lidamos com as nossas questões. Trabalhamos alguns efeitos, mas não remontamos as causas. Uma outra forma de lidar é atear lenha na fogueira. Tem gente que adora isso. Diz, não é querer falar mal, mas fulano, você sabe o que ele disse de ti? Olha, gente, isso é maravilhoso. Em casa é muito comum isso. O dedo duro, o fofoqueiro. Ele não quer resolver o problema. Ele diz, mãe, a senhora sabe o que o mano fez? E ele o faz estrategicamente na hora que ele quer ganhar um benefício, solitariamente, em detrimento do outro. Às vezes, por exemplo, alguma coisa que tem que repartir. Aí ele diz para a mãe, porque ele sabe que ao dizer para a mãe tira aquele benefício do outro e ele vai ficar solitariamente usufruindo do benefício. Aí o que é que ele faz? Ele aguça as diferenças, ele exacerba o conflito. Muitos de nós adoramos ampliar conflitos. Dependendo do temperamento nosso, da nossa imaturidade, nós acirramos questões. No movimento espírita isso é muito comum, nas alas, nas facções. Ao invés de buscarmos caminhos que possam nos remeter à união, ao trabalho da unificação, da fraternidade, nós ficamos falando pelos corredores, a meia boca, a meia voz, sempre numa atitude conspiratória.
A gente fica naquela posição do leva e traz, do leva e traz, do leva e traz, como um pombo correio da discórdia. E quando o conflito aparece, você se delicia. Tem gente que adora tanto conflito que quando vai passando na rua e que tem alguém se espancando, para, diz, vamos ver. E quem tu aposta? Ele já quer apostar. Adora o conflito. Quem é que vai ganhar na briga? Tem gente que adora ver o circo pegar fogo. Adora. E se tem a chance, põe uma pitadinha. Então, reconhece o conflito, não reprime, mas agrava o conflito. Quantos de nós temos uma dificuldade, e quando a gente vai falar da nossa dificuldade, a gente aumenta, às vezes só está com uma dor no estômago. Eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu estou como se tivesse uma coisa comendo todo o meu abdômen, parece que está aqui na espinha, rebate para cá, vai na ponta do pé. Quer dizer, é aquelas pessoas que você tem que reduzir o que ela está sentindo, é só 10%. São aquelas pessoas naturalmente exageradas. Eu não sei se tem aqui pelo Paraná esse tipo de gente, mas no Pará tem muito. Eu tenho uma enteada que ela é assim, ela é absolutamente patética quando vai revelar as suas dores. Quando ela vem com a dor, ela chora, parece que o corpo dela todo chora. Aí eu fico olhando, eu digo, meu Deus, eu tenho que acertar o tamanho dessa dor, porque ela nunca diz a dor como é, ela amplifica demais, e tudo que você pergunta, ela diz sim. Você está meio nauseado? Estou com um pouquinho, quer dizer, não está. Está também com dor de cabeça? Estou com dor de cabeça também. Normalmente, se tiver, é um pezinho, é uma coisa boba, né? O que é que ela está? Ela está apenas com febres. E você? Você acha que você está com muita febre? Eu não sei, eu acho que eu estou para 40 graus para cima. E você vai ver a febre de sapo, 37,5, 38 no máximo. Que para a homeopatia isso é muito bom. E ela está reclamando. Então, ela é absolutamente exageradora dos seus conflitos. Quando ela vem falar, por exemplo, de um acidente, a gente tem que ir reduzindo. Ela, se fosse pescadora, seria aquela pessoa que, ao trazer o tamanho do peixe e dizer que pescou, e se você perguntasse para ela, que tal pescou? Ela dizia, desse tamanho, como fazia um primo meu que também tinha essa mania. Tudo ele aumentava, os conflitos e as coisas positivas. Mas o pai desse meu primo, sabendo que ele era assim, disse, de mundo, que tamanho era o peixe? Desse tamanho, pai. De mundo, desse tamanho, pai. De mundo, não, desse tamanho, pai, desse tamanho. Ele se fixava no tamanho que era. Mas o peixe, para chegar no tamanho que era, ele tinha que vir. Parece pescador mesmo. Tem gente que tem mania de pescador para o conflito, para a exageração do conflito. Exagerar o conflito é também uma dificuldade da alma. Nós temos, às vezes, esse jeito. Tem companheiros que gostam muito de chamar atenção, capitalizar afeto, barganhar cuidados dos outros em casa, no centro espírita. Então eles estão sempre maus. Você pergunta, que tal? Tá bem? A cara é sempre, já tem até ruga, então você já sabe dele. Você, quando se aproxima dele, você já vai fazendo assim, porque você já sabe que ele vem sofrendo. Ele nunca está bem. Já prestaram atenção nisso? Como tem aquele que está para desencarnar, cheio de problema, mas evita falar, que você pergunta para ele, que tal, tudo bem? Ele está tudo maravilhoso, mas não está, está tudo horrível. Mas esse, ele faz de conta que está tudo bem. Não é que ele seja bom, lide bem com seus conflitos, ressignifique os problemas, não. Esse nega os conflitos, o que evita. E o outro, não. O outro não tem conflito nenhum, diz assim, e aí, está tudo bem? Tá, mas logo demais tu vai ver que não vai estar. Quer dizer, é aquele pessimista, que não vê luz no fundo do túnel. E quando você diz, mas não tem nenhuma luz no fundo do túnel, ele diz, tem, é uma locomotiva que vem no sentido contrário. Quer dizer, é o pessimista máximo. Ele, quando não tem, até ele cria problema e cria conflito. E ele, no centro espírita, ele adora chegar. Então, você melhorou? Melhorei, mas não melhorei tanto. Os espíritos me perseguem e colocam nos obsessores. Ou então a família, minha família, coitada, eu nasci no espinheiro. E ele fica choroso. Ele diz, vem cá, você quer tomar um passe? Quero. Ele aceita tudo que você dá. Aí você dá um passo, que tal você está melhor? Melhorei um pouquinho. Mas se fizer uma vibração de novo, eu acho que eu vou melhorar. Aí você faz uma vibração e diz, agora sim, estou um pouco melhor. Quer dizer, nunca melhora inteiramente. Um pouco melhor. Eu posso ficar na sua companhia, assim, para melhorar mais? Aí você pode. Aí você leva ele, caminha com ele. Chega no final, você vai despedir, ele diz assim, puxa, eu estou com medo, o meu calcanhar está doendo, não dá para tu me levar em casa? Quer dizer,
É aquela pessoa que tem, às vezes não tem nada no calcanhar, às vezes tem, mas não é nada que a impeça. É aquela pessoa sofrida. Ela faz da sua própria miséria o que faz às vezes os mendigos de rua, que tem uma chaga na perna e esmolam. E aí você diz assim, eu sou médico, já fiz essa experiência inúmeras vezes, até para avaliar essas questões psicológicas humanas tão profundas, essas dores tão profundas, diz assim, eu vou arrumar um jeito de corrigir essa enfermidade, eu vou te levar para a Santa Casa, ok? Ele diz, não pode deixar. Quer dizer, ele não tem interesse nenhum em curar a chaga, porque se curar a chaga, como é que ele vai pedir esmola? Se você resolve o problema do outro, como é que ele vai poder barganhar afeto? Porque o que ele precisa é de afeto, não é a coluna, a dor, a influência, a dor de cabeça, não é nada disso, é afeto. É o filho que está lá, caprichoso, e que você vai, faz o carinho, beija, põe no colo, acaricia, e logo pronto, passa toda aquela manha. Ele não está com problema do qual ele está reclamando, aquilo é apenas um código de explicitação. Ele diz que está doendo o pé, você olha o pé não tem nada, porque ele tropeçou. Aí você vai, deixa que papai vai resolver esse problema. Atenção, 1, 2, 3. Passou. Aí passa assim. Se você não tiver uma sensibilidade, você diz, mas que garoto mentiroso, deve ser o espírito mais mentiroso do umbral que reencarnou. Não é. Ele está querendo ser beijado, ele quer contato físico. E ao ter contato físico, ele busca exagerar a sua manifestação de dor. Ele caiu, não bateu nada, você percebeu que ele escorregou. Qualquer criança escorrega, cai e levanta, e às vezes se levanta rindo, e ele fica, ele está doendo, tá doendo. Aí você vai, quando você percebe isso, esqueça a dor física, ele não se bateu, perceba que é uma dor emocional, e ele está denunciando isso, exagerando, acirrando o seu conflito, a sua manifestação de dor física, que na verdade não é física, é emocional. Então ele explicita, ele escracha isso. Então você vai e acolhe, vai passar, mamãe está aqui, vai passar, sente aqui no meu colinho, eu vou passar aqui um remedinho. Aí você pega água e passa um pouquinho de água. Não está melhorando? Está melhorando? Está. Aí pronto, e logo passa. Aí você percebe que aquele ser está com um problema sim, e ele está denunciando o seu problema através de manha, de caprichos, de comportamento antissocial. E você vai percebendo isso porque a linguagem que ele utiliza é uma linguagem código. Aí tu fica meio culpado, ele já te conhece, aí tu vais, vem cá, sente aqui no colo do seu pai. Era isso que ele queria. Se tu ao invés de botasse ele no teu colo, ele ficava bom do mesmo jeito, sem o efeito colateral, destrutivo da chinelada. Porque muitos de nós avaliamos assim, né? Uma havaiana não faz mal a ninguém, larga a havaiana no couro do outro, não dá nem com a mão para sentir a dor junto. Porque eu tinha uma amiga que dizia assim, não, Roberto, eu não dou com a mão, o chinelo não, eu dou com a mão, porque eu quero sentir a dor junta. E tem outros que não, põem as duas sandálias. Eu costumo dizer, você quer o psicólogo ou o pedagogo, né? Mandar brasa. Alternativas que a gente não entende que a criança, ela está exagerando, porque na verdade ela quer ternura, ela quer afago, ela está carente. É como muitos fazem. Muitos casais brigam e depois procuram sexo. Quantas pessoas, não casais, se relacionam na sociedade, indo para as festas, para as boates, para os encontros festivos de um modo geral, encontram e ficam com parceiros e parceiras e exercem o sexo de forma compulsiva com vários parceiros em diferentes momentos, porque procuram afeto. Então aquilo gera uma grande dor e a pessoa não sabe o que acontece com ela. Ela busca o relacionamento sexual, sente compulsivamente a necessidade do relacionamento sexual, mas não se dá conta de que aquele relacionamento sexual, ele apenas está, de algum modo, tentando preencher uma grande dor na alma, que é a dor da necessidade de amar e ser amado, só isso. E a pessoa vai e provoca uma situação e tem um relacionamento sexual com mais uma pessoa e depois entra num processo de profunda dor, de profundo sofrimento.
Então, ela escracha esse vazio que continua na alma dela, a tristeza, tenta resolver a tristeza com drogas estimulantes, vai para as festas raves, por exemplo, e faz o absurdo de tomar aquelas bombas, né, que são êxtase, e ficam 10 horas pulando, ao ponto dos joelhos ficarem edemaciados, porque é humanamente impossível pular 10 horas. Então você só pode pular drogado. Você pula, é dor. Dor que você escracha, mas você não consegue olhar para si e perceber o que me faz ficar pulando 10 horas. A base de estímulo do êxtase que me permite fazer isso, quando acaba, eu estou na exaustão, com os joelhos absolutamente inchados. Nós não fazemos isso. Há 15 dias eu recebi um jovem que eu atendi em 2001. O companheiro frequentava o centro espírita, numa vivência com lá, e agora ele voltou em 2005. E a fala dele: doutor Alberto, eu era muito certinho, e aí eu resolvi fazer uma experiência. Saí, fez uns envolvimentos sexuais absurdos, entrou num grupo, e desse grupo ele está até hoje. E ele me trazia todo o cortejo de dor e de sofrimento, e depois me dizendo assim: eu vim porque eu me perdi de mim mesmo. E o que mais me dói é que eu tenho saudade de Jesus. Você veja que coisa, com as lágrimas nos olhos. Aquilo me emocionou de ver aquele jovem de 26 anos me dizer isso. Que viveu de 2001 a 2005. Tudo que você pode imaginar que se vive na prostituição, dos valores, da afetividade perturbada e da sexualidade, ele viveu. E ele dizendo assim: mas eu não estou dando conta de deixar os meus amigos. Então eu vim buscar psicoterapia porque eu não estou conseguindo sair. E estou sentindo um grande vazio dentro de mim. Eu me perdi de mim mesmo e tenho saudade de Jesus. Muitos de nós aguçamos as nossas dores e achamos que vamos resolver isso exagerando o movimento que às vezes, ao invés de melhorar, ele nos atrapalha mais, ele faz a gente chafurdar no lamaçal. Nós espiritistas não temos nenhuma vocação para o masoquismo, nem para o sadismo, nem para a postura sadomasoquista, que é uma posição psiquiátrica. Nós não temos nenhuma intenção em amplificar dores, em exacerbar dores. O espírito bernardino, respondendo a Allan Kardec, um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, deixa claro que a nossa missão, se não puder curar, é aliviar as dores, jamais exacerbá-las a pretexto de aumentar o processo expiatório, favorecendo aquele que carpe se recuperar perante a lei, melhorando seu desempenho, exagerando a sua dor. Ele diz que não. A nossa posição quando a gente entra no caminho de alguém é sempre a da bênção, a da amorosidade. Se não podemos erradicar a dor, vamos diminuí-la. Não temos nenhuma vocação, enquanto doutrina espírita, para maximizar dores, mas também não temos nenhum convite do espiritismo para negar as nossas dores, ou em vendo-as, evitar, fazendo de conta que elas não existem, ou em percebendo-as, reprimi-las, como se nós estivéssemos resolvendo, apenas trabalhando nos efeitos, sem conseguir erradicar as causas. Essa, portanto, é uma outra posição que nós observamos. E tem uma quarta posição, que é uma posição mais engenhosa, que nos convida a lidar com o conflito dentro de uma posição que é mais criativa, que é de transformar as diferenças em resoluções de problemas. O conflito ou o problema não é que é o problema é a gente achar que o problema é problema. O problema é um convite ao crescimento. É, como diz Joana de Ângeles, um desafio ao nosso processo de desenvolvimento espiritual. O conflito, ele emerge dentro de um movimento da vida natural, que precisa ser olhado não como um mal, uma coisa ruim,
mas precisa ser acolhido, não evitado, não reprimido e não exagerado, acolhido para que a gente possa fazer do conflito um passo de dança, uma subida no degrau na escada, como preferia dizer Fernando Pessoa, na sua linguagem poética. O conflito, ele, em realidade, ele nos remete a uma posição de aumentarmos a nossa qualificação de vida na interação com o outro, na interação conosco mesmo. Porque o conflito que emerge é o conflito que está posto, ele está aí, a natureza. A criança, ela sofre o conflito quando vai passando pela adolescência. A adolescência sofre o conflito quando entra para a maturidade. O conflito da maturidade é experienciado, reexperienciado mais tarde, quando a gente vai entrando na velhice. E a velhice, quando nós caminhamos, por exemplo, inevitavelmente para a desencarnação. Nós vivemos conflitos sempre. Conflitos não como mal, não como uma coisa perversa, mas como situações que nos remetem a termos uma postura de avaliativa que nos propicie crescer. Alguns desses conflitos são posições naturais da vida, são fechamentos de ciclos, como acabei de citar, da criança ao adolescente, adolescente ao adulto, adulto ao ancião, o ancião à desencarnação, observando, por exemplo, o caminho biológico do nosso corpo. Mas há outros conflitos que fazem parte naturalmente da nossa vida e que surgem, emergem em função da nossa imaturidade, da nossa postura desengonçada, da nossa atitude refletida, e que nascem falando de que nós precisamos reitinerar o nosso passo. Quantas problemáticas elas decorrem de uma posição sua absolutamente desnecessária. Kardec catalogaria isso chamando das aflições cujas causas são atuais, e ele mostra quantas aflições você assume que são geradas por você mesmo. Quantas alterações nós geramos nas nossas relações, no nosso corpo, no nosso psiquismo, que resulta de uma imprudência, diz Allan Kardec, de uma imprevidência. Quantas ocorrências são infelizes nas suas consequências, porque foi infeliz a tua escolha. Então, há conflitos que eles fazem parte normal da vida. Há outros problemas que nós gestamos desnecessariamente. Mas mesmo esses que nós gestamos desnecessariamente, eles se transformam em sinalizações para que a gente possa rever o nosso comportamento. Eles se transformam em placas indicativas demonstrando para onde você está indo. Você pode, portanto, ressignificar e transformar conflitos, assumindo novas posições interiores, sociais, interativas, que te favorecem dar um salto de qualidade, individualmente, grupalmente e coletivamente. Quando nós deliberamos resolver o conflito matando os pobres, por exemplo, nós temos um problema social. Quando decretamos a legalização do aborto para resolver o conflito de gravidezes indesejadas, nós criamos um karma coletivo. Quando legislamos a favor de um abortamento, da legalização do abortamento, quando nós legislamos a liberação da eutanásia, da pena de morte, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, e votamos a esse favor, nós estamos tentando resolver um conflito através de uma postura inadequada, gerando conflitos maiores. Então, o problema não é o conflito, a dificuldade, e sim a forma como a gente lida com ela. Que ao invés de tratarmos a dificuldade, procurando transmutá-las e transformá-las criativamente, fazendo do esterco o fertilizante, do excremento o adubo, nós amplificamos a lama, nós amplificamos a dor, exageramos o sofrimento, e aí acarretamos para nós mesmos consequências mais infelizes, porque quem semeia dor, colhe dor maior. Mas quem já está semeando dor e entende que cultivou essas dores, pode,
em tempo hábil, refazer esse caminho e transformar a sua dor em dom. Toda dor se transforma em dom se nós administramos criativamente a nossa relação com os problemas. Então, à medida que vamos lidando na vida, banhados pelo conhecimento espírita, nós vamos acerenando a alma para entender que nós não estamos livres de problemas e conflitos, de que eles fazem parte da natureza evolutiva do espírito encarnado. Nós não vamos achar que uma família ideal é uma família que não tem crise, que não tem problema. A crise, ela faz parte do próprio processo de crescimento, ou ela faz parte da necessidade do redesenho familiar. Há dores, por exemplo, na criança, que é a dor de crescimento. Você vai, examina a perna da criança, radiografa e diz, olha, não tem nada. Pois é, mas ele reclama de dor. Mas ele chora? Não, doutor, ele não chora, ele só reclama. Ele deixa de brincar? Não, ele deixa e depois ele está brincando. Aí o médico costuma dizer, é a dor de crescimento. A dor de crescimento não é uma dor doída, é uma dor do desabrochar. Ou seja, o osso está em desenvolvimento, há um encaixe espírito-perispírito no corpo, e o processo do desenvolvimento pode gerar alguma sinalização que não incomoda, que não impede a criança de brincar, de fazer nada, de dormir, de comer nada, mas ela queixa o desconforto. É uma dor normal, mas não é uma dor doída. Agora, há outras dores que são diferentes. Ele está brincando, cai, fratura a perna, está com dor, ele não consegue dormir, ele não consegue se colocar de pé, ele grita. Esta é uma dor diferente da dor de crescimento. Esta é uma dor de um conflito que foi gerado, foi uma fratura. Você precisa acolher essa dor de uma forma diferente da outra. Ambas podem requisitar você, mas elas têm demandas diferentes. Essa aqui, apenas o cuidado, a atenção, para mostrar que você está atento. Essa aqui, você precisa aplicar o gesso, para permitir a consolidação de uma fratura. Há problemas emocionais no seio da família, que são naturais do crescimento. De um irmão, por exemplo, que quer ficar com o outro, aí um quer levar vantagem na comida, ou então quer sentar no lugar mais adequado, por exemplo, se é no carro, quer sentar na janela. Já viram briga de filhos por janela? Coisa mais comum. Isso é briga de crescimento, que todos querem ficar na janela. A gente quer sempre ficar no melhor lugar. Nós não somos espíritos evoluídos. E meu irmão, por favor, não sei o quê, como a história daqueles dois crianças que estavam ainda por nascer na barriga da mãe, e nada, tudo normal, tudo normal, tudo normal. Aí a criança não nascia. E a mãe com cólica e as crianças não nasciam. Aí o médico decidiu abrir. Quando ele abriu, ele olhou, eram dois espíritos evoluídos. Aí um dizia, não, vai você primeiro. O outro dizia, não, vai você primeiro, não, vai você primeiro. Não nascia nenhum dos dois. Já viram espíritos fazerem isso, por exemplo, na janela do carro, ali na comida? Ele chega, come o que é dele, come o da irmã, diz, era dele. Ah, isso não era só para mim, quer dizer, é assim. Em casa, por exemplo, nós éramos uma família muito necessitada, vivíamos no limite, às vezes abaixo do limite. Então a minha mãe comprava aquele pão cacete, chamado pão francês grande, e eu ficava admirado como ela cortava o pão. Ela tinha muita sabedoria. Hoje eu entendo, mas na época eu não achava que ela fosse sábia, não. Ela fazia assim com os dedos e ia cortando o pão, botava assim, ia com a faca e cortava o pão. Ela fazia assim, esse gesto nunca me esqueço. E a gente ficava esperando, quando ela acabava, passava a manteiga e cortava o pão, os que estavam lá agarravam logo o quê? O bico, porque tinham a impressão de que era maior, porque quando você botava a parte do meio e o bico passava. E a gente, como era criança, achava que o bico era maior. Então a briga era para levantar, para pegar o bico. Eram 2 pães, só tinham 4 bicos. E cada um tirava 2 pedaços, comia um pedaço e o outro ficava para merenda no meio da manhã. Levávamos para a escola, era a nossa merenda. Então, a briga era pelo bico. E eu achava que a minha mãe era burra, porque se repartia o pão inadequadamente. Não me dava conta que a excedência do bico, ela era compensada pelo outro pedaço, que equilibrava
a quantidade de pão, porque mesmo em sendo menor do que o pedaço que tinha o bico, ele era mais largo na sua totalidade. O bico ganhava em comprimento, mas perdia em largura, mas eu não sabia avaliar isso. Era a sabedoria dela. E nós entrávamos em conflito. E de vez em quando surgiam os conflitos, porque alguns de nós, por exemplo, em determinados dias, guardávamos, por exemplo, o pão, eu me lembro muito bem, no forno. Aí a gente deixava lá. Aí um guardava o bico, o outro guardava a parte do meio. Aí na hora de comer, o que ia lá que tinha guardado o meio, comia o bico. Ah, gente, era uma brigalhada. Isso é dor de crescimento, é resolução de conflitos, né? Agora você vê um irmão querendo matar outro, o irmão puxar faca para o outro, são fraturas emocionais. É uma demanda de um conflito diferente. Não é uma dor de crescimento, do manejo educativo normal de crianças que querem sempre posições melhores. Nós temos essa expectativa de querer o melhor. E todos nós somos egocentrados inicialmente. Depois é que a gente vai amadurecendo. Então isso é crescimento, dor de crescimento. Agora, puxar faca um para o outro, se estapear ao ponto de se machucar, já com idade avançada, adolescência, aí é fratura emocional. Nós precisamos tratar esse conflito de uma forma diferente. Precisamos ter um manejo com ele de uma forma diferente, para resolver questões intricadas que remontam a outras existências, muitas vezes, nas quais os inimigos ali vêm como irmãos para o reajuste justo, recebendo a mediação de paz, que estão em dia com a pacificação, capazes de mediar um conflito, fazendo a resolução deles, sem evitar vê-los, sem reprimi-los e sem aguçar as diferenças, procurando dizer que esse tem razão, e fica puxando brasa para a sua sardinha, quando o pai, se identificando, por exemplo, com a filha, protege a filha, e a mãe, vendo que o filho fica desfavorecido, protege o filho. E aí fica aquela briga, muito comum dentro da família, onde tem as alianças. Quando a gente vai trabalhar a família, terapeuticamente, a gente observa quais são as alianças. A gente vê quem está aliançado com quem para sobreviver. Aí o conflito fica acirrado, porque esse aqui se vincula à avó. Então ele é o xodozinho da avó. Então ele se apoia na avó para poder enfrentar o irmão que tem a cobertura do pai. Nós observamos isso tranquilamente. Então, ao invés de eu mediar e transformar as diferenças num trabalho de crescimento, eu fico contra um filho a favor do outro. Eu vejo isso muito na escola. Eu trabalho numa escola de periferia, no trabalho da assistência, do acompanhamento. Quando uma criança, ela está muito rebelde, fazendo coisas que extrapolam, pode contar. A pergunta que eu faço é: no ombro de quem você está suspensa? Porque não tem um aluno que extrapole o limite da escola que não tenha na retaguarda alguém que está lhe dando cobertura. Pode ir atrás. É uma avó, é uma mãe, é um pai que autoriza aquele comportamento absurdo. E autoriza por culpa, autoriza com uma forma de fazer aliança com o filho, autoriza por vários motivos que você tem que ir lá e poder trabalhar. Então vejam, amigos, quantos desenhos nós vamos encontrando das manifestações do conflito, nos quais nós precisamos ter maturidade para olhar para eles e saber que alguns fazem parte do crescimento e de que outros são dores, às vezes dores expiatórias, às vezes são provações, e às vezes é uma mistura delas, é uma prova e uma expiação, como diriam os espíritos. Às vezes é apenas uma provação, não é uma expiação. Então precisamos separar o nível de conflitos, entender a intensidade deles e avaliar que quando você media conflito, você não está como um juiz para dizer simplesmente, no exame da peça, avaliar a condenação e promover a execução da pena. De que você, como ser humano, tem que articular as diferenças, tem que avaliar de que quando é um conflito interacional entre duas pessoas, dentro de um grupo, a tua missão ali
é funcionar como elemento mediador para o crescimento do grupo, porque mais importante de quem tem razão é o que nós podemos aprender com o conflito, o que eu posso olhar e crescer com o conflito. Essa forma de entrever o problema me ajuda a acolher o problema mais ecologicamente. Ou seja, eu recebo o problema e digo, isso aqui está querendo me convidar a crescer. O que é que eu posso aprender com isso? Seja no conflito conjugal, familiar, no conflito do centro espírita. É natural, por exemplo, numa equipe, a desavença numa equipe inicial, pela diferença de temperamentos, de ritmos, de jeitos. Então é a dor do crescimento da equipe. Agora, quando a equipe começa a entrar para posições de personalismos, quando um dos seus membros quer simplesmente mandar e quer que os outros obedeçam, e surge um conflito de poderes, e surge então dentro da equipe alianças como numa família, eu me alianço com tal, o outro se aliança com tal, eu preciso, se eu faço parte dessa equipe, entender que a minha posição ali não é sair a favor de A ou B, é poder mediar o conflito para que a equipe com todos os seus membros encontre uma posição de harmonia que favoreça o crescimento grupal. Porque quando eu dou razão a alguém, eu deixo de dar para o outro, e eu estou dizendo que este tem razão. E se esse tem razão, muito facilmente aquele vai encontrar, quando não sai, não abandona a tarefa, a expectativa, guardando a mágoa em si, de mais tarde encontrar um expediente para superar o outro e a ganhar a posição da razão, ou demonstrar para mim de que ele tinha razão naquele momento, mas não terá razão numa outra situação. Aí fica o mecanismo competitivo próprio das atividades de ping-pong, aonde nós estabelecemos essa convivência de jogar a bola sempre mais difícil para o outro, para que o outro não devolva adequadamente. Isso não é um trabalho de equipe, é um trabalho onde alguém está querendo vencer alguém. A nossa relação, portanto, é uma relação competitiva, o que acirra o conflito. Buscar uma performance que nos favoreça uma posição de solidariedade, de interação, respeitando as diferenças. Cada dedo tem uma postura, tem um movimento, tem uma densidade, tem um tamanho, tem uma largura, e eles compõem a mão. Eu poder favorecer de que os membros têm que estar ancorados numa realidade amorosa da família, da equipe do centro espírita, por exemplo, é poder mediar o conflito. Mais importante de quem tem razão é nós sermos felizes, crescendo cada um do seu jeito. Nós sempre queremos saber quem é que tem razão. E às vezes o que menos importa numa dada circunstância é quem tem razão. É buscarmos as nossas razões. A gente tem uma ânsia pela nossa verdade. Não, porque eu estou certo, porque eu estou com a verdade. E o outro não está com a verdade? Ainda essa semana uma mãe falava da filha, dizia, minha filha, se eu estiver mentindo, você pode me desmentir. Aí eu intervi, porque é muito comum isso na relação com mãe e filho, eu disse, aqui nós temos espaços para 4 verdades, pelo menos. Ela sorriu, ficou bem assustada, digo assim, a sua, disse para a mãe, a da sua filha, que é uma outra verdade, a minha e uma outra verdade que é superior a de nós 3. Então todo mundo está autorizado a expressar a sua verdade. Eu já vou mediando o conflito. Não é se alguém mente, está dizendo a verdade ou está dizendo a mentira. Eu estou dizendo a minha verdade. Como diria lá o Luco da Bahia, de Feira de Santana. Quantos gostos tem a maçã? Vocês sabem quantos gostos tem a maçã, que vocês estão aqui do sul? Quantos gostos? Maçã só tem um gosto? Não, tem maçã verde, tem maçã madura, maçã argentina, tem a paraguaia, né? Tem a do Rio Grande do Sul, tem a maçã podre, né? Aí o pessoal ia dizendo, tem 2, tem 3. Aí dizia assim, tem 5.499 gostos. Ele dizia o número de habitantes da Terra. Porque cada um aborda a maçã de um jeito. O Emmanuel diz que cada um vê a vida pela janela do seu próprio nível de consciência evolutiva. Então cada um tem um jeito de perceber a verdade. Ninguém tem a verdade inteira.
há sempre algumas verdades representadas por cada membro que está posto ali. E há a grande verdade que suplanta a todos. Nós temos percepções de verdade, não temos a verdade inteira. Então, num grupo, a gente não vai ficar querendo quem tem verdade, quem tem razão. Não, quais são as razões? Quando você aprofunda, você percebe que todos habitualmente têm razões, mesmo aquele que aparentemente não tem razão nenhuma. Mesmo aquele que assume uma posição agressiva, que sai derrubando todo mundo, que ofende, mesmo esse que ofende, ele tem as suas razões. Ele não estamos dizendo que ele fez, que foi muito bom ele ter ofendido a mãe do outro, querer abotoar o outro, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele faz movido por razões. Se a gente ajudá-lo a ampliar a sua verdade, ele modifica o seu comportamento. Faz sentido isso para vocês ou não? Então, não é que vamos buscar uma verdade pronta e acabada. Nós vamos buscar ampliar as verdades de cada membro da equipe. Um casal que está litigando, nós não vamos saber quem é que tem razão. Nós vamos buscar as versões de cada um, das verdades de cada um. E vamos articular essas verdades na relação do frescobol para tentar favorecer a união da relação, na superação do conflito com crescimento. E não dizer, não, você vai ficar aí do lado do seu esposo, aguente ele, que ele é do passado. Aí a pessoa vai aguentando, chega um dia que ela não aguenta. E aí ela mata o esposo, de raiva. É uma posição de conformação ou de conformismo, no qual ela reprime a sua dor e não resolve. Há muitos casais, por exemplo, que eu digo assim, separaram, porque houve o tempo que a gente tinha que ter batendo na mesa assim, e não bateu na mesa. A gente vai deixando por menos, evitando abordar o problema. E à medida que a gente vai evitando abordar o problema, como uma mãe com relação ao filho que começa a demonstrar desde cedo. Eu tinha uma sobrinha que ela adorava bebida alcoólica. E o meu irmão gostava de mostrar. Olha, ele trazia as diferentes bebidas. Ela bebia, pequenininha. E aquilo ficava muito engraçado. E um benfeitor espiritual amigo disse assim, diga para ele que ela é uma ex-viciada, que ele observe aonde estão as lesões das alergias dela, que essas são as lesões através das quais ela introduzia os químicos, e de que, muito embora seja muito gracioso, mais tarde vai ser uma tragédia. Então às vezes a gente não está se dando conta de que a gente está acirrando um comportamento que mais tarde a gente não vai dar conta de segurar. Então um casal, por exemplo, ele não elimina conflitos simplesmente porque eu deixo passar. Não, eu engulo tudo. E quando você vai ficar entalado? Quando é que você vai dar conta de digerir tudo isso? Não, eu estou aguentando 10 anos, agora sente aí, que eu vou lhe dizer, aí 10 anos de miséria. Quando você acaba de falar 10 anos, acabou o casamento. Não era melhor no primeiro ano dizer, meu bem, isso não está bom? Não era melhor fazer isso? Então o conflito a gente não faz evitando, assim, indo de lado, fazendo de conta que não existe, ficando de costas. Não, nós resolvemos o conflito olhando na transparência e dizendo, vamos sentar. E o diálogo é um dos grandes instrumentos para a resolução do conflito. Então, olhar o conflito de frente, para saber como é que eu lido com ele, ainda que eu não tenha nenhuma preocupação de resolvê-lo imediatamente, é a minha chance de crescer. Mesmo que seja um câncer terminal, ou uma doença irreversível, se eu puder lidar com esse problema de uma forma criativa, eu cresço. Melhor do que, por exemplo, uma moléstia, por exemplo, vamos supor o soro positivo. Aí eu nego, aí levo uma vida desordenada, bebo demasiadamente, querendo negar que eu sou soro positivo. Não é melhor eu assumir que eu sou soro positivo e aprender a lidar criativamente com isso e crescer com isso? Porque todo conflito bem trabalhado, nós aprendemos a ressignificar o problema e a fazermos do problema uma catapulta que nos projeta para as estrelas. Quanto maior o número do conflito, maior as oportunidades do crescimento. Diz-se em chinês que crise significa oportunidade.
Então, o conflito é a oportunidade de você crescer. Mas, se você opta para lidar inadequadamente, você transforma o conflito numa tragédia. Faz do conflito algo que vai permanecer, ampliando a sua extensão, porque não foi resolvido. Então, a forma de lidar com o conflito nos habilita ao crescimento, seja o conflito mais simples, ao conflito mais complexo. Por exemplo, o falecimento de um ente querido, que nos gera uma grande dor, um conflito da perda. O falecimento de um filho. Na psicologia, as estatísticas revelam que as maiores dores, os maiores conflitos da alma surgem quando um filho falece. Para as mães, né? Notadamente para as mães, para os pais de um modo geral, especialmente pelas mães. Então, é uma dor imensa, nós temos que aprender a lidar com esse conflito. E a doutrina espírita está aparelhada desses recursos que nos habilitam a podermos lidar com o conflito de uma forma crítica e crística, fazendo-nos emergir do problema maiores. Depois que passa a crise, a gente sente que cresceu, consolidou a fratura, ali não vai mais dar fratura, o osso fecha, de tal modo que consolida, que fratura em outro lugar, mas ali não fratura mais, porque eu resolvi o problema, e eu resolvi o problema profundamente. Um casal que enfrenta a sua primeira crise com 3 meses de casamento, e que trabalha o conflito, ele se afirma enquanto casal, e ele cresce e sedimenta a sua relação. Um pai que aborda o conflito que o filho traz, ele cresce com o filho, porque o filho vai aprendendo a administrar problemas junto com o pai. Meu filho, vem cá, não está bom isso, vamos sentar para conversar. E senta na rede, como eu contei, né? Vai para o quarto, que é um lugar mais informal, porque se você quer formalidade, vai para a sala. Tem mulheres, por exemplo, que adoram deixar os homens com medo. Elas levantam pela manhã e dizem: meu bem, hoje nós temos que conversar, ouviu? E fala nesse tom. Não tem coisa pior para um homem dizer que você tem que conversar com ele, porque o homem normalmente não gosta de conversar, normalmente. Então ela olha e diz nesse tom: hoje nós temos que conversar. Aí diz: o que é? Ela diz: não, só à noite. Ele passa o dia inteiro sofrendo. É interessante. Quando chega à noite, ele diz: então, já angustiado, chegou mais cedo do trabalho, tenso, suando nas mãos. E disse: aí, bem, vem cá. Ela não chama de bem, só diz: vem cá. E traz ele para a sala, porque conversar no quarto é uma coisa, conversar na sala é outra coisa. As crianças ausentes, ele se senta no sofá, ela senta no outro sofá, defronte dele. A posição física, ela é do confronto. E ele senta meio assim, descangotado, já meio derrotado, e ela senta na pontinha do sofá, cruza assim as pernas assim, faz uma carinha assim e diz: o que é que você está achando da nossa relação? E não diz mais nada. Gente, ele gagueja, ele começa a se sentir mal. Diz: eu acho que está caindo uma hipoglicemia. Eu acho que estou sentindo uma presença, irmã. Meu bem, estou sentindo uma presença. Ele, se não é médio, vai aprender a ser naquele momento. Vai dar dor de barriga, impressionante. Essa é a forma de confrontar. Algumas mulheres fazem isso para meter medo na gente, que a gente é um pobre coitado, uma classe desfavorecida. Mas se você quer resolver conflito, efetivamente, você senta, às vezes a cama, deita aí bem, senta ao lado. Como dizia um amigo uma vez conversando comigo, ele dizia assim, no escuro, ele começou a falar, disse: Alberto, esse assunto é tão delicado que eu vou falar de mim, que só dá para falar assim, deitado e no escuro, porque tu não pode ver minha cara. Eu achei fantástico, fantástico. Eu tenho alguns pacientes, eu uso a luz no degradê, né? E aí ele diz assim: diminua a luz. Aí eu diminuo a luz, eles falam dos problemas. Porque é tão doloroso falar a luz clara assim, com cara lavada. É por isso que as pessoas tomam uma. Eu quero conversar com meu bem, vem com bafo. Aí você vê que só consegue conversar. Esse, por exemplo, da conversa à noite, ele tomou umas para falar com ela à noite. Aí disse: meu bem, você bebeu? Ele disse assim: não, tomei só um aperitivo. Que nada, encheu a cara para poder enfrentar a esposa na sala, sentada na ponta do sofá, olhando assim para ele. Então é difícil, é muito difícil. Então,
Se nós queremos resolver um conflito, a gente deita ao lado, senta ao lado, na rede, na cama, e começa a falar da gente, não do outro. Se eu quero discutir com você, eu digo, você, aí, só fazer esse gesto, olha como você se sente, ó. Olha aí, ó. É legal, né, você ser apontado assim. Esse gesto já é difícil. Eu fazia esse gesto na palestra, até que uma companhia disse, Alberto, não faça esse gesto, a gente se sente tão mal. Faça assim. Aí pronto, quando eu vou querer fazer assim, eu faço assim. Vou me esquecendo, eu vou me lembrando, já vou fazendo assim. Porque é um tom acusativo. Eu tinha uma amiga que ela era assim lá no grupo espírita, eu dizia assim, eu quero falar contigo, só fazia assim com ela. Ela dizia, tira esse dedo daí. Ela era muito autoritária e eu provocava ela, sabe? Só quero falar contigo. Não era nada demais, só mesmo para provocar. Porque ele é um gesto que nos distancia. Então a gente senta ao lado e assume uma posição de começar a falar da gente. Aí disse, bem, eu não estou querendo falar de mim. Ou então com filhos, meu bem, senta aqui, meu querido, o filho, a filha, e se senta do lado, encosta. Ele disse, eu estou querendo conversar porque eu ando meio angustiado. Ele tirou só nota vermelha, você vai começar falando de você. Eu ando angustiado, fico me perguntando, o que é que está acontecendo conosco aqui em casa? Onde é que eu não estou conseguindo ajudar você, com essas notas, assim, eu percebi o seu boletim. Eu atendi a minha enteada, de 12 notas, uma, ensino religioso, que não vale de nada, ela só tirou 10. Que não reprova. As outras 11, tudo abaixo da média para passar. Tudo vermelhinho, era um bonito aquele vermelho, sabe? Parece os guarás lá da Amazônia. Aí eu olhei e disse, o que houve? Ela disse, fui eu. Eu não fui dizendo assim, você não estudou. Que é uma posição, né? É um conflito, ela está trazendo um conflito, uma dor, um problema que temos que administrar. Eu disse, meu bem, você lembra no início do ano que eu falei para você? No início do ano eu sentei na mesa de café e disse, meu bem, nós vamos começar o ano letivo, né? Você sabe o que eu quero de você? Ela disse assim, passar no vestibular. Não quero que você passe no vestibular. Esse não é o meu objetivo. Ela disse, não, eu digo não. Pense melhor. Ela está fazendo 3º ano, disse assim. Passar de ano, eu digo, esse não é o meu objetivo. Quero compartilhar com você para ver se nós estamos coincidentes nos nossos objetivos. Ela disse, então o que é? Eu disse, só estudar. Você pode estudar. Se não passar, não tem problema. Nem no vestibular, nem no colégio. Só se você estudar. Podemos combinar isso? Ela disse, mas isso é fácil. Eu digo, não é fácil nada. Todo ano você diz que é fácil. E aí, quando a gente vê, as notas estão lá embaixo. Mas é que ela tem uma dificuldadezinha. A mãe foi falar e disse, já vem de... Eu tenho que... Pode deixar, deixe comigo, eu sei o que eu faço. Gente, a primeira avaliação, 11 notas vermelhas. Abaixo do 7, que é a nota mínima para passar. Na segunda avaliação, recuperou mais ou menos algumas. Na terceira, ela tem uma mania que ela toma água. Eu noto o conflito dela pela água do copo. Ela toma água do copo e deixa um pouquinho de água, mas não é por educação não. É todas as vezes que a neurose aumenta, a água aumenta. Ela estava deixando quase meio copo d'água. Eu digo, meu Deus, a Tami está muito ansiosa. Eu chamei a Yasmin e disse, olha o tamanho de água que ela está deixando no copo. Eu chego assim, tem os copos, eu vejo qual foi que ela tomou. É tudo com um pouquinho d'água, um pouquinho de suco. A dor vai aumentando a quantidade de água. Porque estava para transbordar, mas daqui a pouco, né? Aí eu peguei e chamei ela assim, disse assim, olha, eu quero conversar com você uma história aqui, legal. Eu estou notando que você está ansiosa, e você não estou conseguindo nem dormir direito. Eu estou notando que você está muito tensa. Eu estou comendo muito, eu levo essas barras de cereais, como todas essas barras, e não passa a minha fome no colégio, coitadinha. Com a barriguinha grande já, quase gestante, de tanto comer. Aí eu disse assim, eu quero lhe dizer o seguinte, essas notas estão precárias, dificilmente você vai se recuperar, porque a terceira avaliação precisa ser um conselho de classe. Vocês têm aqui conselho de classe, né? Essa coisa, o conselho de classe é uma maravilha, ela só passa no conselho de classe. Acho que o pessoal fica com pena, né? Não tem mensalinho não, mas ela passa com o conselho de classe. E aí eu peguei e disse, olha, você fique tranquila, porque eu já descobri um jeito de resolver essa encrenca sua. Se você estudar bem, se aprimorar, o que puder, você pode passar numa faculdade dessa, uma universidade dessa qualquer, porque hoje em dia você passa numa universidade, o pessoal carrega e põe você para dentro. É aqui assim também? Passou na porta e diz, vem cá, não, escreva aqui. Escreveu o seu nome, está aprovado, entra aqui, está escrito. Pronto, direito.
Então eu digo, hoje em dia é muito simples de passar. Então você relaxe, porque ela estava numa tensão imensa. Agora eu estou dizendo isso, não é para você cair na manha, não. Estou dizendo isso para você continuar estudando. Agora não precisa estar deixando os copos cheios d'água, não precisa estar comendo como se o mundo fosse acabar amanhã e você fosse morrer de fome. Não precisa ter insônia, tensa, e ficava andando lá para o lado, para o outro. Eu digo, não precisa, você pode dar uma relaxada. Você vai, faz várias provas em diversos lugares e você vai ser aprovado. E aí o colégio, ele passa você automaticamente, porque a legislação é assim. Aí lá, ai, que coisa boa. Aí quando eu vejo ela assistindo novela, eu digo, América. Eu digo, não, é Brasil mesmo, nada de Miami. É Brasil e Belém do Pará, Tupiniquim. Santa Catarina, que é o colégio que ela estuda, Santa Catarina. Para que ela pudesse. E aí a gente veja, é a recontratação. Então, a resolução do conflito, ela passa pelo diálogo que você faz ao lado. Você não acusa ninguém, reflete, faz observações e recontrata a tua relação a cada dia. Recontrata com o filho, tá bom, tá muito pesado, tá difícil, vamos recontratar. E você faz isso amorosamente, mostrando que você não é contra ninguém, você não está querendo derrubar ninguém, você está querendo erguer-se junto com o outro, ao lado do outro. Essa foi a posição de Jesus no seu tempo. Jesus trabalhava todos os conflitos no seu grupo apostólico de uma forma tão amorosa que ele suscitava o cimento das relações. Talvez nenhum grupo conseguiu viver tanta fixação, tanta união na superação dos conflitos, porque cada apóstolo era um diferente. Não pense que eles eram todos santos, não, absolutamente. Eles eram espíritos com categoria, mas eram diferentes e tinham muitos conflitos, muitas encrencas. Mas eles receberam um trato de gestão de conflito grupal e de gestão de conflito intrapessoal que favorecia um trabalho de superação crescente, ao ponto, com a exceção de Judas, que não conseguiu superar os seus próprios conflitos internos, todos os outros vivenciaram uma vida feliz no trabalho do bem, na superação dos problemas. Culminando, com a exceção de João, todos num término de vida semelhante ao Mestre. Todos foram dilapidados, crucificados, lancetados, jogados do templo, apedrejados, todos foram sacrificados. Foram até o fim numa dinâmica de crescimento, fazendo que o último conflito, que era o conflito da desencarnação, da morte, eles pudessem sobrepairar-se e superar. O nosso convite é que saibamos fazer isso, assumindo essa postura que vai encerrar a nossa fala nesse momento, para que a gente venha para os debates em torno da especificação. Há alguns sinalizadores que nos ajudam a resolver o conflito. Aqui, eu não vou me deter neles. Inteligência, experiências diversificadas. Quanto mais tu vives, mais tu te habilitas. Tu ganhas experiência. Mesmo que essas vivências tenham sido difíceis, tu tenhas caído muitas vezes, você aprende com as quedas. Então, mesmo aqueles que se sentem muito marcados, têm muita experiência que pode compartilhar, que sabe o que o outro sente, porque às vezes já até viveu aquelas experiências, né? Jogar com as ideias, transitar ideias. E isso aqui é a ciência do grupo, trazida por uma das maiores especialistas do Brasil em dinâmica dos grupos, chamado Fela Moscovitch. Fela é a maior autoridade na ciência de trabalhar grupos, na resolução de conflitos. Há associações remotas, independência e julgamento, querendo dizer que você precisa ter liberdade para poder fazer a sua própria avaliação, né? E ao lado desse grupo, nós temos o padrão que Jesus nos propõe, falando das bem-aventuranças, que é um cartel
de recursos indispensáveis que o Espiritismo evoca, tanto é que colocou no Evangelho segundo o Espiritismo capítulos falando das bem-aventuranças, que, por assim dizer, é a síntese da Boa Nova, nos ajudando a pensar nesses valores que nos habilitam a poder trabalhar os conflitos que emergem no nosso processo existencial. Vamos fazer uma pausa